Bom, já chega, né? 5 minutos está bom, 6 minutos. Vamos começar? Então, acho que todos me conhecem. Depois, se chegar alguém que não me conhece, pode falar e eu me apresento. Tenho a alegria de criar essa live, porque hoje eu fiquei pensando nisso, em função desses conflitos de rua, e fiquei pensando, né? Que conexão tem com o nosso tema? E o que me veio foi que, muitas vezes, nós não temos consciência da correlação que existe entre a nossa raiva interna de problemas na relação com os nossos pais, com a raiva que a gente expressa na rua, numa manifestação dessa, por exemplo. A raiva que a gente expressa num campo de futebol, gritando palavrões e tudo mais, até mesmo nas brigas das torcidas organizadas. Não temos a consciência que isso pode vir, está conectado a raivas guardadas, de necessidades não atendidas, de violências sofridas, daí por diante. Então, esse tema eu acho que é muito pertinente para nós fazermos algumas reflexões acerca disso e ver da urgência que temos em fazer as pazes com os nossos pais. Está conosco aqui, né, comigo, a Graça, que além de minha irmã, é psicóloga, terapeuta, né, psicóloga, e também se formou na primeira turma de constelação aqui em Belém. Contigo, Graça, fala um pouco aí. Então, boa noite. Alguns eu conheço. Silvana, eu tento colaborar, a gente vai se ajudando, né? Porque tem que unir as forças para poder chegar o mais longe que a gente pode, né? Então, eu sou psicoterapeuta, para quem não me conhece, atuo na clínica, trabalho na clínica e trabalho com grupos, eu tenho a formação de Helper do Patchwork. E agora estou aqui nessa de internauta, de ajudante tecnológica, a gente vai descobrindo os caminhos, e é por aí. Então, estou aqui para colaborar, para interagir com vocês. Eu não tenho atuado assim, de uma forma muito sistemática na constelação, tenho feito constelação no consultório com alguns clientes, tenho usado como um recurso mesmo terapêutico, porque também acho que já nem tenho mais tempo para fazer uma coisa maior. Mas agora com a pandemia, que eu achei que ia ficar mais livre, né? Mais trabalho. Mas está sendo bom poder alcançar mais pessoas. Essa é uma forma muito legal de poder chegar mais. Estou aqui. Uhum. Josefa, Neila, sejam bem-vindas. Além das perguntas que vocês podem formular durante a nossa apresentação, eu vou pedir a vocês que coloquem temas que são do interesse de vocês, que a gente possa, talvez, atender mais propriamente a necessidade do nosso público, né? Então, vai colocando tema, aí coloca o tema, que a Graça já sabe, e... Já vou registrar aqui. Ela vai registrando. Ok? Muito bem, então vamos lá. A primeira ordem do amor entre pais e filhos é o fato de os pais darem e os filhos receberem. Então, é uma relação entre dar e receber, mas que nós, como filhos, recebemos muito dos nossos pais. E essa relação é a única relação em que a ordem do equilíbrio entre o dar e o receber não é possível. Não é possível. É a relação com os pais. Então, esse é o fato, né? A primeira ordem é nós nos colocarmos como receptores, né? como aqueles que recebem dos nossos pais. E nós não nos damos conta das nossas atitudes que
muitas vezes negam esse recebimento. Nos negamos a receber inconscientemente do que os nossos pais foram capazes de nos dar. Nós vamos aprofundar nessa temática, porque nós temos que sinalizar alguns passos em direção à nossa cura, né? Precisamos refletir para podermos seguir na direção da cura. A questão é que o que é que nós desejávamos receber dos nossos pais? Então, quando ouvimos as queixas, não só as minhas, né, mas daqueles que vão ao consultório, né, que vêm fazer um trabalho com a constelação, fala desse desejo, um desejo de receber essa cachoeira. Essa cachoeira, o que poderia simbolizar essa cachoeira? Já pensem comigo. Basicamente, o desejo da criança de ter 100% de amor. A criança, nós como crianças, tínhamos 100% a necessidade de sermos amados, nos sentirmos amados. E o que significa isso? Significa, basicamente, 100% de atenção, atenção dos pais, 100%. Mas quando eu digo 100%, é 100%. Então, a retirada de um dos pais da vista da criança já começa a comprometer no psiquismo da criança os 100%. No nível inconsciente já fica a ausência do pai ou da mãe. Envolve a nutrição, por exemplo. Por que a criança chora? Porque ela está com fome. E ela quer imediatamente o alimento. Se imediatamente você não dá o alimento, esse choro se prorroga, aumenta de volume, porque o desejo é os 100% de afeto, de amor, que está na alimentação. Não é? 100% de proteção. Gostaríamos que os nossos pais estivessem nos protegendo o dia inteiro, todos os dias. E isso não é possível. Mas é o nosso desejo. Está envolvido nessa cachoeira aí de energia, a proteção também. Tem 100% a questão do carinho. Nós queríamos o colo, nós queríamos o carinho físico. Esse é o nosso desejo com relação aos nossos pais. Que fossem carinhosos conosco. Mas muito de nós, e eu me incluo aí, por exemplo, em relação ao meu pai, que eu não lembro de uma mão na cabeça, assim. Eu não lembro. Eu lembro da mão dando uma cachuleta, dando um tapinha na nuca, né? Quando a gente fazia tolice. Mas eu não lembro dessa mãozinha. Mas muitos que tiveram a mãozinha e o colo, quando não tiveram isso, acabaram os 100%. E aí ficou a falta. 100% no aspecto da justiça. Queremos as coisas justas e muitas vezes não nos pareceu justa. Poderia ter até sido justa, mas não nos pareceu justa. E aquilo ficou em nós gravados. O respeito, quando muitas vezes o adulto, sem se dar conta, ri da queda de uma criança, ou dela estar com a calça suja, com a meia furada. Eu lembro disso de uma amiga nossa frequentando um grupo, contando a meia furada, que ela foi obrigada a participar de um evento com a meia furada. E para ela, isso foi um grande desrespeito, uma violação. Nós estamos falando de uma relação, vamos dizer assim, comum, né? Não estamos falando das situações mais dolorosas, de abusos, né? De espancamentos. Não, estamos falando só da situação comum. O nosso desejo era essa cachoeira. E o que veio dos nossos pais? O que eles nos deram? Eles nos deram esse igarapé.
Eu tenho igarapé no sítio. Eu tenho, não, o sítio tem o igarapé, né? Eu sou apenas usufrutuário do sítio. Quando a gente se concentra no igarapé, é o igarapé. É o igarapé. O problema não é o igarapé. O problema é que no nosso inconsciente nós queríamos a cachoeira. Nós queríamos essa montanha de benesses, de energias, de amor, os 100% de amor. E o que eles puderam nos dar foi o igarapé. E o que acontece? Lá, a primeira ordem do amor é nós recebermos o igarapé. Mas muitos de nós não quis receber o igarapé. E aí olhou para o pai e disse, esse não é meu pai. Para a mãe, essa não é minha mãe. Porque se fosse minha mãe, me dava os 100%. Como é que ela vai me dar um igarapézinho desse? Olha aí, cheio de folha. E aí passamos, muitas vezes, uma vida inteira tendo um igarapé à nossa disposição para nós nos banharmos. E mais do que isso, colocarmos esse igarapé a serviço da vida, aproveitando a corrente de água que passa ali, para criar talvez cachoeiras lá na frente, mas não fazemos isso. Ficamos só na falta. E na falta vão vindo as consequências. A coisa mais valiosa que os filhos recebem dos pais, não importando o que eles sejam ou tenham feito, é a oportunidade de viver. Então, o que há de metafórico quando eu pensei nessas duas imagens é que todas as duas imagens têm vida. Tem a água, tem a floresta, tem vida. E os nossos pais nos deram vida. E algumas pessoas ainda dizem, né? Mas eles só me deram isso. Estou lembrando de um grupo, não sei se está por aqui algum participante que eu levei para esse sítio, que quando descemos dos carros, o sítio tinha um barracão velho, um banheiro seco, um igarapé, e uma das pessoas do grupo disse assim, mas é só isso que tem aqui? E eu fiquei olhando, puxa, tem um pé de aquela fruta amarela que a gente faz com arroz, como é que é? Piquiá, um piquiazeiro centenário lá. Mas a expectativa não era essa. A expectativa é que tivesse, né, uma casa de alvenaria, com ar-condicionado, com tudo. E não tinha. Que o banheiro fosse, né? O banheiro que ela tem na casa dela não era. E aí nós passamos a negar e a não querer aceitar aquilo que nos foi dado e até a diminuir o valor daquilo que nos foi dado. E a primeira grande dádiva foi a vida. É a grande dádiva que gera esse desequilíbrio, porque nós não podemos fazer nada para os pais que possa compensar o fato deles nos terem dado a vida. Só isso, a vida. A oportunidade de viver. E aí ficamos na falta. Eles recebem a vida dos seus pais. Nossos pais receberam a vida dos pais deles, dos nossos avós. E passaram a nós do jeito que eles puderam passar. E o que nós, então, fazemos com a vida? O que nós fazemos com esse pequeno riacho, com esse pequeno igarapé? O que nós fazemos com isso é responsabilidade nossa. Já não diz mais respeito aos nossos pais, porque os nossos pais nos passaram a vida do jeito que podiam passar a vida. E nós, muitas vezes, brigando, não queremos receber a vida, se traduzindo em gestos nossos contra a nossa própria existência. Porque a gente queria, não, a gente continua o menino do buchão, né? Batendo o pé e dizendo, não, eu quero a cachoeira, eu quero os 100%.
E os 100% não vêm e nem virá. Então, eu tenho duas notícias para dar para vocês. E vou dar logo, agora, a primeira, que é a ruim. Nunca mais vocês vão ter dos pais de vocês, mesmo que eles estejam encarnados ainda, o que vocês desejam deles. Nunca mais. Talvez uma frestinha. Eu vou contar algumas coisas para vocês da minha relação com meus pais. Então, eles nos deram a vida, nos deram esse riacho. E o que nós vamos fazer com esse riacho? Nós podemos acolher, aceitar o riacho e começar a limpar o riacho para poder o riacho conseguir um leito mais volumoso e talvez lá na frente gerar uma cachoeira de vida abundante, não só para a família, mas para a sociedade em que a gente vive. É o que fazem algumas almas bem top, que nasceram em situação bem difícil, tiveram pais bem difíceis, não tiveram 100%, né? Não tiveram nem 10% do que queriam, mas produziram em abundância, porque trabalharam nesse riacho. Foi interessante essa experiência do sítio, porque eu deixei propositalmente alguns objetos que estavam no igarapé, porque as senhoras vão lá para lavar roupa e fica lá, né, jogam no igarapé as vasilhas de quiboa, de produtos. E eles chegaram, olharam o igarapé e começaram a falar e reclamar daquilo. Mas nenhum se colocou no caminho de limpar o igarapé. Que tal a gente poder limpar agora o igarapé? Não. Nós ficamos na queixa. Então, o que nós recebemos foi essa oportunidade de viver, e o que é que nós fazemos com isso? Uma reflexão que a gente tem que fazer. Ao receberem a vida dos pais, os filhos devem aceitar, e esses pais são os únicos possíveis para ele. Você não vai ter outro pai, outra mãe. Pode até adotar um, mas ele também não vai lhe dar os 100% que você quer. E ele não é o seu pai consanguíneo, o seu pai que lhe deu a vida, sua mãe que lhe deu a vida. Então, o nosso pai e a nossa mãe são os nossos pais. E não adianta nós brigarmos com isso. Quanto mais nós brigarmos, mais encrenca nós trazemos para a nossa vida. Então, o primeiro processo é aceitar que esses são os nossos pais, mas a gente precisa chegar lá, é um caminho. Não é fácil assim, eu já aceito. Não. Colocar o pai e a mãe no lugar de pai e mãe dentro do nosso coração é um caminho, é uma tarefa que exige de nós um trabalho. Mesmo que eles já tenham ido embora, porque nós não estamos falando do pai real, mas do pai internalizado, da mãe internalizada dentro de nós. É nessa figura que nós precisamos trabalhar. O amor floresce quando os filhos valorizam a vida que obtiveram, quando aceitam os pais como os pais. Vocês vão ver, se ainda não fizeram isso, vocês vão ver algo de extraordinário quando vocês começarem a pensar na possibilidade de conseguirem efetivar a colocação dos pais num bom lugar no coração de vocês. E uma imagem que me veio para representar isso somos nós, essa árvore, que temos aqui a fonte da energia vem das raízes que nos alimentam, e essas raízes, elas remontam à nossa ancestralidade. E qual é a ponte para a nossa ancestralidade? São os nossos pais. É de lá que vem essa energia de vida. E nós não nos damos conta, não temos isso consciente, de que atrás de nós tem um monte de gente, incontáveis pessoas que chegam até nós através do nosso pai e da nossa mãe.
Então, nessa metáfora da raiz, o que acontece quando nós não recebemos nossos pais como nossos pais? Quando não os colocamos num bom lugar no coração? É como se nós tivéssemos seccionado essas duas raízes. E o que acontece com a árvore? Ela vai perecer. Em processos de morte que não é a morte do corpo, é a morte da alma, a morte emocional. E isso vai se traduzir em insucesso na área profissional, na área afetiva. Nós vamos ficar encalacrados aí numa morte de energia, porque rompemos, não aceitamos essa fonte da energia que atravessa pela ponte dos nossos pais. Se nós aceitarmos essa energia, o que vai acontecer? Nós vamos perpetuar a vida, a história do lar, da corrente, do riacho, e vamos dar os frutos que são os nossos filhos, mas não só os nossos filhos, são todas as pessoas que a gente, com a nossa energia de vida, podemos ajudar, podemos interferir, podemos estar solidários. Eu acho essa metáfora muito legal para a gente ter isso em mente. Se tiver alguma pergunta, Graça, tu podes já me passar, tá? E uma coisa muito interessante que a constelação traz é que a vida é maior que os pais. Vocês se dão conta disso? Nós estamos parados na ponte que nos liga a um universo de pessoas que lutaram, que batalharam para que a gente estivesse aqui. Mas a gente empaca naquela ponte. Só que a ponte é muito pequena diante da multidão de vidas que estão do outro lado da ponte. Então, a vida é maior que os pais. Assim, olhar para longe, para lá de onde vem a vida, tira o poder que atribuímos aos pais. E é muito interessante isso. Eu lembro de um cliente que ele já adulto, com família formada e tudo mais, ele não conseguia se livrar de um mandato materno em que ela quis dizer para ele que ele não seria nada na vida. E aquilo só tinha influência porque ele dava esse poder à mãe atrapalhada, coitada, que educou do jeito que ela pôde educar. Ele não olhou para longe, da onde vem a vida, a ancestralidade, e o que ele estava perdendo enquanto conexão com seus ancestrais e com a vida que vem por eles, passando pelos pais. E acreditou que a mãe tinha a verdade. E ficou depois lutando contra isso, sem tirar o poder que essa mãe tinha no psiquismo dele. Por um lado, libera o filho para tomar totalmente a vida, assim como vem até ele, através deles. Então, por um lado, se nós olhamos e aceitamos essa vida que vem, os pais se sentem liberados e nós também vamos nos liberar. Questão da aceitação. Por outro lado, os pais recebem, através disso, uma dignidade maior, porque estão conectados a uma longa corrente de gerações passadas. Então, essa que é um dos aspectos legais da constelação, é justamente quando nós incluímos na nossa história os nossos ancestrais, que eu, pelo menos, nunca tinha prestado atenção nisso, nunca se chamava atenção, a não ser quando se falava um pouco da história recente, através de fotografias, né? Mas existem pessoas, por exemplo, que não sabem nem quem foram seus avós. Nós, por exemplo, não conhecemos os nossos avós. Nem paternos, nem maternos. Mas, através de fotografias e da história, a gente pode se conectar. E eu fiz, interessante, uma constelação com uma amiga no Rio, que alguns conhecem, a Mazé. E foi muito interessante, porque na família do meu pai veio de Portugal, o meu avô, perdão, meu
o pai do meu pai, né? Veio de Portugal e nós não temos nenhuma notícia, nenhum dado concreto sobre ele, porque talvez ele tenha mudado de nome, a gente não consegue essa conexão. Mas na constelação veio uma coisa que me fez tão bem, foi pensar que ele tinha uma família de origem. Ele fazia parte de uma família de origem. Então, eu tive meu pai teve tios, tias, provavelmente, né? E foi o que veio na constelação. Essa família da onde ele se apartou, porque vindo para o Brasil ele não voltou mais. Morreu aqui mesmo. Eu acho então, legal, Lu, essas conexões. Pode falar. É que nessa formação de poder observar essa ancestralidade, um passo inicial seria a gente montar a árvore genealógica, né, que é tão antiga, que a árvore genealógica ela vai nos dando essa possibilidade da gente poder localizar os ancestrais e poder, a partir daí, trazer essas informações com os nossos pais hoje, ou com os parentes. Como exemplo aí, a nossa mãe é que tem mais informações da família do papai do que ele próprio. Ele, às vezes, não sabia dizer, mas ela sabe. Então, ela foi fazendo essa costura. Quem era da onde, mas a gente não conseguiu fazer essa conexão da família dele, né, com a família dele. Mas só de saber, a gente sabe, né, que ele teve uma origem que está em algum lugar daquele Portugal. Uhum. Isso libera tanto os pais quanto os filhos. A reverência, então, aos pais é o consentimento à vida como a recebi, pelo preço que a recebi e ao meu destino. Parar de brigar com a nossa origem, acolhê-la, através da reverência aos pais que nos deram a vida, é o consentimento à vida como eu recebi. Foi essa vida que eu recebi, pelo preço que a recebi, que constitui o meu destino. Quando a gente entra em pacificação com o nosso destino, e faz parte do nosso destino a nossa família consanguínea, né? Da onde a gente vem, a coisa flui. Porque enquanto a gente está brigando, a gente está empacado. É como se nós, ao invés de tirarmos os galhos que estão atrapalhando o rio e liberarmos, né, o leito daquele riozinho, a gente joga mais coisa lá. Porque não aceita aquele riozinho. Eu não quero esse riozinho. Aí a gente joga, que nem uma criança, quando ela quer o sanduíche, você dá o outro, ela não quer, ela joga no chão. Está jogando no chão um alimento. Que é o único alimento que naquela condição poderiam nos dar. Eu lembrei agora daquele livro do João Garriga, né? João Garriga, que fala sobre as moedas, onde estão as moedas, né? Uhum. Que fala dessa liberação de quem se liberou e de quem não se liberou dos pais, né? Uhum. É muito interessante. E olha só, um livretozinho. A Graça tocou numa experiência que eu tive num dos grupos que eu trabalhei, né, de estudo do Pessoa. Foi muito interessante a minha experiência, porque quando eu cheguei já tinha começado o trabalho e todo mundo já tinha feito uma certa dinâmica, que era tirar todo o dinheiro que tinha e colocar em cima da mesa. Aí o Rino, que era o facilitador, disse agora você tem que fazer isso, e tinha uma outra pessoa que também não tinha feito a tarefa, e ele foi fazer. Aí eu peguei, tirei todo o dinheiro, mas deixei R$100 no bolso. E achei que eu estava bem na foto, porque a princípio eu ia jogar tudo lá, não ia querer nem saber, mas eu já estava dando valor ao dinheiro. E aí deixei os R$100 no meu bolso. E aí foi muito interessante, porque quando eu entendi a dinâmica, que era um negócio do investimento, né, que nós íamos fazer e tal, aí eu disse, gente, eu esqueci, tem R$100 aqui, botei os R$100. E aí o Rino disse para o amigo, Raimundo, pega todo esse dinheiro e dá para o Aloysio.
E aí ele catou o dinheiro da mesa e ele começou a contar o dinheiro. Quando ele começou a contar o dinheiro, começou a vir uma raiva dentro de mim, que eu não estava entendendo por quê. Não estava entendendo. Mas aquilo me irritou profundamente, que quando ele me deu dinheiro, eu dei uma pedrada com dinheiro. Eu não quero essa porcaria. E aí veio a imagem da infância. Era meu pai que controlava, né, os centavos e tudo mais. E quando você pedia alguma coisa, ele dizia, põe na lista. E essa lista nunca rolava, meu Deus do céu. E aí o Rino virou para mim, o facilitador, e disse, pois agora junte tudo. Eu digo, não faça isso. Ele disse, você vai ter que juntar todo esse dinheiro aí, devolva para o Raimundo e receba do seu pai aquilo que ele pôde lhe dar. Foi profundo, um exercício simples, mas que eu não me dava conta de que o vínculo com o dinheiro tinha relação como foi passado pelo meu pai para mim, como eu recebi isso na realidade, porque ele era ele do jeito que ele era. Não há necessidade de eu ser igual. Aí eu entendi uma coisa que me irritava, a gente viajava como consultor, né? Fui para São Paulo uma vez, e aí pegávamos táxi e dividíamos o táxi. Olha, para pagar o táxi, cada um tirava boró da carteira, para começar a contar boró, aquilo eu já ia na frente por causa das pernas, eu dizia assim, já paguei, depois vocês me dão, tá? Porque aquele contar me remetia a uma coisa dolorosa da relação. Mas depois tu pegava todos os borós. Depois eu pegava o boró, mas aquilo parecia mesquinhez, parecia, sabe? Aí tinha um monte de julgamento e eu não tinha essa conexão, não sabia dessa conexão com o meu pai, né? Então, 3 padrões são prejudiciais nessa relação com os pais. Primeiro, os filhos se recusarem a aceitar os pais como são. Ficar até o fim da nossa vida querendo entortar para os pais serem quem a gente quer que eles sejam, ou que eles fossem, em vão, é prejudicial. Os pais tentam dar aos filhos, os pais tentam dar, e os filhos tentam receber o que é prejudicial. Olha só, os pais passando para os filhos algo que é prejudicial e os filhos querendo receber. Isso também é prejudicial. E os pais tentam receber dos filhos e os filhos tentam dar aos pais. Nós vamos já explicar isso. Os filhos, por exemplo, na recusa em aceitar os pais como são, avaliam os pais, julgam os pais, como se eles devessem merecer o direito de ser pais. O pai é pai, a mãe é mãe, só porque, quesito número 1, deram a vida aos seus filhos. Ele adquire o direito de pai, que a justiça depois pode tirar por N situações, mas ele adquiriu o direito de ser pai pela vida. Então, não é pela avaliação nossa como filho, se ele é pai ou se ele não é pai. Ele é pai, ela é mãe, acabou-se. Ao aceitarem e reconhecerem os pais como são, os filhos adquirem segurança interior e sentido claro da identidade, porque aí tem o pertencimento, a nossa necessidade de pertencer. E como eu vou pertencer a uma família se eu nego a paternidade e a maternidade de onde eu vim? Olha o conflito. Então, ao aceitar os pais como são, né, e que são meus pais, nós conseguimos essa segurança interior no sentido de eu sei de onde eu venho, né? Eu sei da minha história, e isso dá uma segurança interior e um sentido claro de identidade. Eu já atendi várias pessoas, por exemplo, em que estão perdidas na vida, e quando você vai na origem, o que tem mentiras, tem segredos, ocultando a verdadeira filiação dessa pessoa. Essa pessoa não sabe, ou essa pessoa acha que o pai é um e não é outro, por N questões da época dos seus pais de esconderem a paternidade. Entenderam?
Então, sentem-se incompletos e vazios ao excluir um deles do seu coração. Então, aqueles que até hoje estão negando a paternidade ou a maternidade, vai ficar com esse sentimento de incompletude até você resolver aceitar e colocar seu pai e sua mãe num bom lugar no seu coração. Sobre dar e receber o que é prejudicial, os pais não devem dar aos filhos e os filhos não devem receber doenças, dívidas, obrigações, encargos, injustiças sofridas ou infligidas e privilégios por mérito pessoal. Porque, às vezes, nós queremos pegar dos nossos pais aquilo que é deles, que é da história deles, que é do destino deles, e que tentar tirar deles e assumir para nós não só vai nos trazer prejuízo, mas nós vamos ferir a dignidade deles, porque cada um é dono do seu destino e é responsável por ele. Cabe aos pais proteger os filhos dos efeitos negativos daquilo que é seu e aos filhos deixar que os pais sustentem seu destino. Respeitar o destino é respeitar a dignidade do nosso pai e da nossa mãe. Dar e receber é prejudicial. Os filhos precisam diferenciar-se dos pais e reconhecer os limites de seus direitos e responsabilidades. E aí eu faço um gráficozinho aqui, que quem já ouviu sabe como é que é. Relação de pai, mãe e filho é uma relação hierárquica. Pai e mãe estão em cima, filho embaixo, o filho e a filha estão embaixo. É uma relação hierárquica. Nós temos que fazer um movimento de diferenciação dos pais. E é isso que vai nos levar para a madureza, né? Para a maturidade. Então, essa diferenciação se dá aí na juventude, a gente começa a querer se separar dos pais e saber quem é que eu sou, separado dos pais. Isso não é negar a filiação, é separar no sentido de que eu sou uma outra pessoa. Eu não sou meu pai, eu não sou minha mãe. Vai nos ajudar a ter uma relação mais tarde, que é uma relação de companheirismo. Nós, adultos, não temos mais uma subserviência ao pai, ou não deveríamos ter. Quem tem algum problema. Por quê? A minha vida como adulto é minha vida como adulto. Minha mãe não tem nada a ver com isso, meu pai não tem nada a ver com isso, no sentido de interferir de uma forma a ordenar tal coisa e eu vou obedecer. E isso é necessário por quê? Porque lá na frente, quando os pais forem velhinhos, o que vai acontecer? Vai inverter a relação. Nós, como filhos, é que vamos cuidar de papai e mamãe. E nós não vamos conseguir fazer isso se nós não tivermos nos diferenciado. E eu sempre conto a história da Graça. Uma história da Graça. Ela não sabe que eu conto. Mas foi muito interessante. O nosso pai estava numa crise, queria sair de casa e ele não podia mais sair de casa, deslocamento físico ruim, né? Mas, de acordo com a doença que ele tinha, ele entrava em umas crises e queria sair. E quando eu estava com ele no pátio, tinham fechado a porta de saída do pátio. E aí a Graça chegou. Quando ela chegou e abriu o portão, ele disse, deixa aberto esse portão. Ela disse, eu não vou deixar aberto. Deixa aberto, é a minha casa. Aí ela sustentou, eu não vou deixar aberto, vai ficar fechado, o senhor não vai sair. Ela fechou o portão e passou para dentro. Ele virou para mim e disse, ela é braba, né? Ela não poderia fazer isso se ela ainda a ouvisse como pai autoridade, como tivesse autoridade sobre ela. Como ela se individuou e conseguiu se separar e se constituiu numa adulta que vê o papai separado e agora, nesse ponto, nesse final de vida, ele já estava no final da vida, precisando de comando, ela soube dar o comando e ele teve que acatar o comando. Eu só complementar. É isso que vai acontecer, sim. Depois ele disse assim, depois de muito ele brigar comigo, e eu sentada, não vai deixar, não. Ele disse assim, tu não vai deixar sair? Calmo! Ele gritou, ele me xingou, ele mandou para minha casa, depois ele disse, tu não vai deixar sair? Eu disse, não, aí eu ri.
E uma vez, essa também é a minha história, a história da Graça é a minha história. Eu cheguei e cheguei na casa deles e a minha mãe disse: teu pai está muito aborrecido contigo. Eu disse: por quê? Bastava aquilo para o meu coração disparar e eu ficar com medo e já ia embora. Mas eu já tinha feito a separação, já tinha colocado ele num bom lugar no meu coração. E eu disse: mas o que foi? Ele caiu à noite, ele estava com febre e foi se levantar para ir ao banheiro e caiu. E ele está muito aborrecido contigo. Quando eu entrei no quarto, eu disse: eu vou lá então. Quando eu entrei no quarto, ele gritava altíssimo: vai-te embora daqui! E eu disse: calma, paizinho, o que foi? Eu caí nessa porcaria, porque eu que reformei o banheiro, e ele disse que ele não queria a reforma do banheiro. Então ele botou em mim a culpa dele ter caído por causa do banheiro reformado. Eu disse: paizinho, você caiu porque você está com febre, paizinho. Mas eu caí. Eu disse: pois é, paizinho. Mas foi por causa da febre. Aí fui chegando próximo, sentei na cama, botei a mãozinha no peito dele. Aí a mamãe percebeu que ele tinha baixado o tom e veio. E virou para mim e disse assim: veja se você consegue com que ele tome banho, porque tem 2 dias que ele não toma banho. Aí eu virei para ele e disse: paizinho, vamos tomar um banho? Ele disse: vamos. E aí aconteceu um milagre, que foi eu dar banho no meu pai, algo inimaginável na minha cabeça, que um dia eu poderia fazer isso. Então são os benefícios que a gente vai obtendo a partir desse trabalho interno de colocar papai e mamãe no nosso coração. Os filhos precisam, então, se diferenciar. O amor é agredido quando filhos se sentem no direito de exigir o que os pais adquiriram à custa de seus esforços e padecimentos. Herança, por exemplo. A herança, ela é um presente na visão da constelação. E nós tomamos como uma obrigação. E passamos a lutar pela herança, ou seja, algo que foi adquirido pelo esforço do papai e mamãe. Daí minha mãe, muito sábia, sempre disse: ainda bem que eu não vou deixar herança para vocês, porque não vai ter briga na família. Mas ainda ficou uma casa para dividir. Então, a herança dá muito problema por conta disso. Nós entendemos de forma equivocada a herança. A herança é um presente. E o pai e a mãe fazem o que lhes aprouver sobre a herança. Dão a quem quiser. Isso não constitui nenhuma violação do amor que eles têm por nós. Então, a herança é um presente, né? Os pais tentam receber dos filhos e os filhos tentam dar aos pais. Quando os pais não recebem suficiente de seus pais ou de sua parceria, tentam inverter a ordem, exigindo dos seus filhos que os satisfaçam em suas necessidades emocionais. Aqui é o problema quando a gente se torna mamãezado ou papaizado. E é um problema, porque o pai não teve dos seus pais e vai querer que o filho dê para ele. Aí está invertendo a ordem, porque o pai e a mãe é que tem que dar aos filhos. Só na velhice é que os filhos vão ter que sustentar e prover os pais e cuidar dos pais. Nesses casos, o dar e o receber vai contra o fluxo da gravidade do tempo. E isso não logrará êxito em seu objetivo, como um rio tentando subir a montanha. Não vai acontecer. Colocar, então, os pais num bom lugar no coração. Aceitar os pais significa guardar as boas imagens deles num bom lugar no coração. Querem saber qual é o caminho para fazer isso? Conheçam a história deles. Como eles foram criados. Da onde que eles vieram. O que aconteceu com eles. Nosso olhar modifica completamente. Completamente. Então, esse é um bom passo, escutar a história deles, saber um pouco da história deles, do que eles passaram, das dificuldades, vai nos dando a verdadeira dimensão do porquê que foram conosco. Mesmo quando ferido por eles, nós temos essa opção de guardar coisas boas no coração, mesmo sendo feridos. Aceitá-los não quer dizer negar suas negatividades e
dizer que ele não é desse jeito. Meu pai era agarrado no poder. Estava lá, agarrado no poder. Era um homem muito voltado para isso, para o poder, né? Mas permitir, desculpa que eu não estou vendo aqui, mas permitir a nós mesmos tocar as profundezas de seus corações, onde sofrem por ver seus filhos no mesmo padrão em que tiveram enredados. Então, isso é uma bênção para o pai quando ele vê que os filhos estão tomando um bom caminho, diferentemente do que eles fizeram com os filhos. Isso também é bom. Quando atingimos seus corações, estamos mudados e os pais mudam. Então, eu pude ter essa felicidade de ouvir coisas que eu nunca achei que eu ia ouvir, por exemplo, do meu pai. Pela aproximação que eu consegui a partir de colocá-lo num bom lugar no meu coração. Tem uma experiência com relação a isso, mesmo com o papai, de ampliar, né? Da gente poder ampliar a percepção. Ele uma vez viu os meus filhos de cavalinho com o pai, né? O pai de 4 e eles de cavalinho. E ele ficou olhando aquilo e disse assim: hoje os pais brincam com os filhos, né? Botam os filhos na costa, né? Eu disse: meu pai nunca brincou comigo, nunca me tocou. Então ele não sabia, não foi habituado ao toque do afeto. Então ele tinha dificuldade com isso. Aí dá para entender por que ele não fez conosco. O presente que eu recebi foi que eu andava com ele, nós fizemos uma escala entre os irmãos para andar, e um dia, uma certa ocasião, eu tive que fazer um curso em Brasília, passei a semana toda fora. Quando eu voltei, ele disse: onde tu estavas? Aí eu disse: eu estava em Brasília, pai, fazendo um curso e tal. Aí ele disse: senti saudade. Uau! Senti saudade. Ninguém perguntou nada, né? Todo mundo sabe tudo. Não, a Silvana que perguntou que era boró. Boró. Boró é o dinheiro pequeno, moedinhas. Já respondi para ela que é dinheiro trocadinho. Tem aqui, peraí, deixa eu te dizer agora, que já foi passando, né? A Iraneide, ela quero muito fazer a constelação familiar para ajudar com meus 3 filhos. Estão fazendo online? Estou fazendo online. Depois tu faz contato, né? Tudo bem. Então, eu queria passar uma música, mostrar uma música para vocês que um sobrinho nosso fez para o pai dele, falando desse processo. E é muito tocante, eu queria mostrar para vocês. Se tiver tempo ainda, vocês quiserem comentar alguma coisa. Vou passar aqui para vocês. Pai, toda criança é uma flor. Eu queria achar e sentir teu calor. Quanta falta fez teus carinhos, pai, e eu cresci e não tenho tempo. As dores me deram força pra encarar o mundo ao meu redor. E aqui dentro de mim,
que é algo maior. Tenho essas abertas que levanta mas te agradeço profundo de poder estar neste mundo e ser do jeito que eu sou. Pai, minha alma celebra, tenho minhas asas abertas que levantam. Pai, te agradeço profundo de poder estar neste mundo e ser do jeito que eu sou. É o amor. Eu te vejo do jeito que é. Te agradeço por ser meu pai. Vou amar, pensar, brincar, sorrir. Lindo, né? Lindo. Muito lindo. Muito lindo. Muitas emoções. Vamos para as perguntas? Temos aí 5 minutinhos para as perguntas. Então, é um comentário da Silvia Francisco. Minha mãe desencarnou e eu não consegui dar um abraço. Eu viajava na madrugada para vê-la e ela faleceu um dia antes. Assim, não consigo esquecer o momento da notícia da partida dela. Choro muita dor. A constelação é a possibilidade de nós fazermos aquilo que não fizemos com a energia desse pai e dessa mãe, né, num representante. Seja no representante humano, ou seja no representante boneco. Então, é muito bacana essa possibilidade da gente dizer o que não disse, né? Fazer o que não fez, dentro, obviamente, das limitações, mas com a energia da sua mamãe ali presente. É muito bacana. Se a gente tiver a oportunidade, eu me coloco à sua disposição, tá bom? A Karina Bernardes pergunta quais as consequências para a vida adulta quando não recebemos o afeto materno. Múltiplas. Eu acho que um filme que retrata isso muito bem, no ponto mais grave, que é o da rejeição maternal, é Perfume, a História de um Assassino. Quer dizer, nós vamos desde situações mais, né, leves, moderadas como consequências, a criar um serial killer. Ele tem, no filme, ele faz toda uma trajetória para resolver uma coisa. A mãe dele tem ele no meio de uma praça, no século XIX, na França, se eu não me engano. Ela era vendedora de peixes, estava grávida, teve ele, pegou a faca que ela estava cortando o peixe, cortou o umbigo e com o pé ela empurrou a criança no chão para o lado e continuou a vender peixes. Foi presa, mas esse homem ficou preso naquele gesto. E aí é um caso já de consequências graves, patológicas, né? Então, vai desde consequências mais, vamos dizer assim, menos significativas até situações como essa. Por isso é bom trabalhar, né? Isso. Por que a atitude
dos pais com os netos, da Isabelle, é, na maioria das vezes, diferente do relacionamento que teve com os filhos. Porque muitas das ações nossas como pais se dá pela responsabilidade que a gente tem. E essa responsabilidade nos coloca numa condição, muitas vezes, de administrador, de ordenador, que só olha para a tarefa, não cuida da emoção, não cuida do brincar. E nossos pais, né, pelo menos os nossos, meio da graça, não tinham tempo para brincar, não tinham condições para isso. Então, nós que já nos libertamos de algumas coisas, quando sempre conseguimos condição melhor financeira, né, uma sociedade diferente também, nós temos condições, podemos suprir algumas dessas necessidades. E o que acontece com eles, que não puderam fazer com os filhos, vão fazer com os netos, que eles não têm mais essa responsabilidade pela vida, pela educação, né? Eles já estão mais soltos para poder brincar, para poder dar de uma outra forma. Só complementando, os pais ficam muito tensos, tem muita tensão, porque são muitas variáveis que os pais precisam equacionar, né? E que não acontece com os avós, na condição de apenas relacional, né? Então, por isso, relaxa um pouco mais. O Márcio Robert. A Luísa Graça tem 3 filhos e uma enteada. Ele botou enteada, mas é enteada. E não entendo como um pai da minha enteada não se interessa pela filha, não se interessa em construir uma relação com ela. Existem pessoas que não nasceram para ser pais? Essa conta pode chegar algum dia, para ele algum dia? É aquilo que eu estava colocando. Vai conhecer a história. E aí você vai entender o que aconteceu com ele e que ele não deu condições a ele de fazer coisa diferente. Muitas vezes tem o aporte para cuidar das feridas que ele traz da relação com os pais, com a família de origem, e aí ele só faz repetir. É o que vai acontecer conosco se nós não trabalharmos as nossas questões internas. A nossa tendência é ferir os próximos, a próxima geração, entende? Então, nós temos para ajudar sair do julgamento. Nós não podemos entrar no julgamento porque nós não sabemos da história dele. Isso. Nós não sabemos o que aconteceu com ele. Então, se a gente quiser ajudar, a primeira coisa é colocá-lo num bom lugar no nosso coração. Nos apiedarmos de ser um pai que não está conseguindo dar minimamente aos seus filhos um afeto, a condição material, né, a condição intelectual, mas sair do julgamento. Aí a gente pode ajudar, porque entra num outro nível, no nível da compreensão do que aconteceu com essa pessoa, para ela ser do jeito que é, não gostar dessa preciosidade que muitas vezes a gente olhando de fora assim, puxa, chega a dar vontade de dizer assim, eu vou te levar para casa. Mas faz parte do destino dessa criança, faz parte do destino desse jovem. Os pais deles são os pais deles. Ainda temos tempo? Última, né? Tudo bem? A Ingrid fez algumas perguntas sequenciadas. Ao saber que seu pai te renegou desde a gestação, mas quis assumir no papel mesmo, não entendi, mas quis assumir no papel, mesmo eu crescendo sem ficar abalada psicologicamente, será que isso interfere mesmo que eu não perceba a rejeição do pai na gestação, né? Ela quer saber se psicologicamente isso interfere, mesmo que ela não perceba. Com certeza interfere. A criança está ali, especialmente no útero aberto, captando tudo que está acontecendo. Então, tem uma consequência, sim, com certeza. Que precisa ser cuidada e muitas vezes não está no consciente, né? Mas sabendo um pouco da história, pode nos ajudar, como muitas vezes é um veneno no nosso coração, se a gente não cuida de entender o que aconteceu com o pai e com a mãe que não nos quis. Na realidade, aconteceu alguma coisa com eles para que isso se desse.
mas isso faz parte da minha história, eu preciso trabalhar isso, né? É um ponto fundamental isso. As dificuldades que a gente passa na infância, elas são a possibilidade de nós adquirirmos competências para a vida, se nós tomarmos de um jeito saudável. Mas se nós ficarmos na reclamação e na falta, só ficaremos com a dor, não ficaremos com o aprendizado e, portanto, com a competência. Então, é bom trabalhar para poder transformar a dor em dom, né? As dificuldades em competências. E que muitas vezes, né, Luísa, a gente nem sabe que isso é uma experiência da infância. Muitas coisas que são da infância que interferem na vida adulta, que aparecem nas nossas relações na vida adulta, elas são experiências infantis, são experiências que ficaram registradas e que a gente precisa olhar, porque a gente não sabe de onde é. Mas quando a gente começa a perceber, lembrar e saber que aquilo vem de lá, eu começo a transformar o aqui. Esse é o objetivo, né? E tem também tomar cuidado com as histórias contadas pelo parceiro, pela parceira, entendeu? Porque muitas vezes tem histórias que não são verdadeiras no sentido de que são do ponto de vista do cônjuge, mas dizendo que não quis a criança e tudo mais, e muitas vezes não é essa a verdade. Quando se aproxima, vai saber um pouco mais da história, não era bem isso que aconteceu. Então, muitas vezes, colocando o filho no meio do casal, que traz algumas complicações, entendeu? Então, a Silvia está dizendo que acontece a mesma coisa. Para meu filho, o pai não se importa. Então, a gente tem que ser o mediador, muitas vezes, dentro do casal, aquele que tem mais dificuldade, né? Tem dificuldade nessa área, de ser um apoio, mas sempre, isso foi uma lição, antes de eu estudar, uma lição com a nossa mãe. A nossa mãe nunca desautorizou a figura do nosso pai. E o nosso pai tinha uma doença psiquiátrica, mas o que ele dissesse era ordem. Ela nunca desautorizou, e isso fez com que a gente tivesse o respeito que tinha que ter pelo pai, porque ela tinha o respeito por ele, entende? Então, essa relação do casal é muito importante, e eu estou sugerindo que você faça isso, Silvio. Vá conversando para que, tanto com o pai como com o filho, para poder chegar no entendimento. O que está assim? Pode ser pelo trabalho, pode ser isso, ou pode ser pelo que ele não teve. Não teve. Eu lembro de um homem que me procurou e ele disse: Luiz, eu queria a tua ajuda, porque o meu filho ele está querendo me abraçar. E eu não abraço ele, para não perder o respeito, para ele não perder o respeito por mim. Cara, da onde tu tiraste isso? De que abraçar tu vai perder o respeito pelo teu filho de 8 anos. Ele disse: eu aprendi isso com meu pai, para manter o respeito, nunca nos abraçou. Olha, esse rapaz que me procurou era alcoólatra. Entendem? Ele estava reproduzindo o que o pai fez, estava reproduzindo a doença, porque o alcoolismo tinha muita relação com essa relação com o pai dele, e ele estava repetindo. Eu digo: não, querido, a autoridade não vem daí, pelo contrário, a autoridade vem pelo amor que a gente tem e expressa esse amor, né? Então, abraça teu filho. Era uma concepção, mas era uma vivência que ele teve com o pai. Eu queria só esclarecer para a Carla, que ela está falando sobre a atitude de abrandar. Carla, não é. Abrandar, isso que a gente está falando aqui, não é no intuito de abrandar o comportamento do outro, mas, no entanto, ampliar. Lembra que o Luiz foi falando sobre ampliação? Quando eu conheço a história do outro, eu amplio um pouco mais e eu vou poder entender pelo que ele faz. Isso não é abrandar, isso não é concordar com ele, não é desculpá-lo, mas é poder entender e poder, a partir daí, tomar uma outra, ter uma outra ação com relação à pessoa, entendeu? Porque o que cada um faz é o que cada um faz, né? E se a gente se coloca no lugar, a gente pode entender um pouquinho. Se a gente amplia um pouco mais, a gente vai trazer a compreensão mais alargada de pelo que a pessoa faz o que faz.
Mas isso não é a desculpa, por exemplo, para ele fazer o que ele faz. Para ele, é. E para você lidar com ele, é uma outra história. Que isso te faz buscar recursos teus, que, a partir dessa ampliação, para poder lidar com essa pessoa nessa perspectiva. Entendeu? Então, vejam, num desses dias dos pais, e está se aproximando, né? Eu escrevi uma carta para os meus filhos. Sentei todo mundo e li a carta para eles. Eu escrevi um texto dizendo para eles que eu não era o melhor pai do mundo, nem tinha a pretensão de ser, mas que eu tinha dado para eles, né, continuava a dar, tudo o que eu podia dar. E se eu não dei mais, que eles tivessem certeza que era porque eu não tinha para dar. Ok, amigos. Queremos agradecer a presença de vocês. Tomara que vocês tomem a decisão de dar os primeiros passos. O primeiro passo é começar a pensar sobre isso. E aí vem depois um passo, depois o outro, e vocês vão alargando o rio. E quem sabe já alcançando pequenas cachoeiras, ajudando outras pessoas a fazerem as pazes com os pais. Muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Com a certeza de que cada um dá o seu melhor. Sempre. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite. Fiquem com Deus.